graça e paz. Naquele momento ali, a senhora veio orar sobre a minha vida e o anjo que me acompanha se apresentou até mim. Eu fiz a pergunta para ele e ele disse que sim. E naquele momento ali, o anjo falava para mim assim: hoje você terá uma experiência que você nunca teve na vida, uma experiência que o Senhor escolheu para você, para que eu lhe conduza. E eu falei amém. E aí o anjo do Senhor, o anjo que me acompanha, me levou até o Egito. E eu andava ali na terra do Egito, pelo meio do povo de Israel. E ali o Senhor me mostrava todo o sofrimento do povo de Israel na terra do Egito. O Senhor me mostrava Moisés, o homem que o anjo do Senhor falou que foi o homem que o Senhor escolheu para libertar aquele povo daquela escravidão. Que o Senhor tinha promessa para aquele povo, uma promessa de uma terra, que era a terra prometida, que era Canaã, que o Senhor... E ali o anjo do Senhor falava para mim: veja bem tudo que vai acontecer aqui, porque isso vai servir de aprendizado. E eu falei amém. E aí o anjo do Senhor me mostrava como começava a acontecer as pragas que o Senhor mandava para o Egito e que não pegava no povo de Israel. E quanto mais Faraó não libertava o povo, as pragas mais ficavam mais fortes, até que o anjo do Senhor me mostrava a última praga, que era a morte dos primogênitos. E ali eu vi o sofrimento dos pais, das mães, que os filhos primogênitos morreram, os gritos de desespero. E o Senhor me fazia ver Faraó com o sofrimento que perdeu seu filho, todo o sofrimento dele. E o anjo do Senhor me fazia ver quando o Faraó chamava Moisés e deixava o povo ir. E eu via toda aquela cena ali, como se eu estivesse vivendo aquilo. E foi muito impactante para mim, porque eu nunca tive uma experiência assim, de viver alguma história da Bíblia. E o Senhor me mostrava como o povo de Israel comemorou a saída daquele lugar. E eu ali no meio do povo e o anjo do meu lado. E aí ali eu vi o povo saindo do Egito e ao caminho da terra prometida. Moisés na frente e os anjos ao redor daquele povo. E o Senhor ali, sempre com o povo. E aí o anjo me falando: preste atenção em todos os detalhes. E aí quando estávamos no caminho, e a gente... Era como se eu estivesse vivendo aquilo. E vimos que os soldados de Faraó estava atrás do povo. E a gente viu aquela correria toda, como se deparamos na frente do mar. E ali o anjo falava para mim: aqui é o Mar Vermelho, e aqui você vai passar por esse mar junto com o povo. Foi quando Moisés bateu o cajado e o mar se abriu e o povo de Israel passou e eu estava ali junto. Aquilo foi muito impactante para mim, e eu ali passando vi aquela maravilha que o Senhor estava fazendo. E o anjo falava para mim assim: preste atenção em todos os detalhes, porque vai ser importante. A experiência é muito importante. E a gente passando ali pelo Mar Vermelho, e as pessoas ali glorificando ao Senhor. Muitas pessoas impactadas, eu muito impactada por estar vivendo aquilo. E aí a gente passou pelo Mar Vermelho e o mar se fechou, e quando se fechou, cobriu todos aqueles soldados. E naquele momento ali foi quando o povo de Israel celebrou, cantou e dançou, Miriam dançou, e eu ali no meio daquele povo, e o anjo do Senhor, o anjo que me acompanha ali comigo. E ali a gente continua caminhando no deserto, a caminho da terra prometida, do que o Senhor prometeu para o povo de Israel.
E aí o Senhor, as pessoas questionavam Moisés como iriam viver, como iriam beber água, como iriam matar a fome, né? Como iriam matar a sede. E eu vendo aquilo, o anjo do Senhor do meu lado ali, o anjo que me acompanha. E o Senhor não deixou faltar nada ali. E eu via cair a comida do céu, das rochas saindo água, todos aqueles milagres que o Senhor fez, eu vi ali. E aí o anjo do Senhor me mostrou a cena quando Moisés subia o monte e que o povo ficava lá embaixo, que fizeram a estátua para eles adorarem, pensando que Moisés não voltaria mais, que eles não precisavam do Senhor mais. E ali o anjo do Senhor falou para mim assim: muitos aqui dessas pessoas aqui, elas não queriam o Senhor, elas só queriam ser libertas. Muitas duvidaram que o Senhor iam ter a terra prometida. Muitos só queriam sair dali, só queriam ser libertos. Muitos foram mal agradecidos. E foi por isso um dos motivos que o Senhor tardou a promessa. O que era para ser poucos dias ou alguns meses, foram anos, foram 40 anos. E a maioria dessas pessoas que estão aqui, que você está aqui vendo, não entrou na terra prometida, foi os filhos dos filhos deles. Porque por causa do pecado, por causa da murmuração, da idolatria, de ver o milagre acontecer e mesmo assim pecar contra o Senhor. Eles chegaram na terra prometida, o povo de Israel chegou na terra prometida, mas a maioria que saiu do Egito para chegar na terra prometida não entrou. A maioria morreu antes. E os filhos dos filhos, netos, que entraram na terra prometida. Nem Moisés viu a terra prometida porque ele pecou contra o Senhor. Nem Moisés entrou na terra prometida porque ele pecou contra o Senhor. Mas o Senhor permitiu que antes da sua morte, em cima do monte, ele visse a terra prometida. E ali ele morreu, e quem sucedeu a ele foi Josué, que entrou na terra prometida, que lutou para entrar na terra prometida. E que também viu o Senhor fazendo milagres, viu o Senhor fazendo maravilhas antes de entrar na terra prometida. Aí eu falei amém. E ele falou: sabe o que eu quero falar com isso? Você está vendo esse povo aqui? Eu falei amém, tô sim. Você está no meio desse povo? Eu falei sim. E o Senhor permitiu que você visse e vivesse isso aqui. Permitiu que essa experiência acontecesse com você. Porque o que o Senhor quer falar? O Senhor escolheu vocês para entrar na terra prometida. O Senhor vem fazendo maravilhas no meio de vocês, no meio da Shalom, tem abrido várias Shalom, tem derramado dons. O Senhor quer fazer muito mais mesmo. O Senhor quer derramar grandes coisas na vida de vocês. Mas o Senhor quer que vocês não desistam, perseverem, não murmurem. O Senhor quer que vocês tenham fé até o fim, que vocês chegarão na terra prometida. Que o Senhor faz milagres. O Senhor não quer que vocês idolatrem o Senhor. E foi quando eu questionei, né? Eu falei, não questionei, né? Eu falei com o anjo assim, mas tem alguém idolatrando outras imagens? Ele falou, não idolatrando. Mas tem pessoas que o Senhor mostra para as pessoas específicas que o Senhor botou na Shalom para ter arrebatamento, para trazer recados.
mas mesmo assim tem dúvida e procuram outros rebanhos, procuram outros pastores que ensinam falsas doutrinas. E isso faz o Senhor ficar triste, porque o Senhor está falando no meio do povo, no meio da igreja, no meio do arraial da igreja. O Senhor levantou pessoas específicas para falar com a igreja, e mesmo assim a gente vê, o Senhor ainda vê pessoas procurando outros arraiais, procurando saber de falsas doutrinas por outras pessoas. O anjo falou assim, não falando que o Senhor não fala com outras pessoas, o Senhor fala sim. Mas você tem que pedir sabedoria do Senhor, discernimento do Senhor para saber o que é, o que não é de Deus. E aqui na Shalom, o Senhor ensinou a vocês a não ser enganados. Então não procurem falsas doutrinas, não procurem pessoas que não seja do seu arraial, do rebanho que o Senhor escolheu, que foi a Shalom. Não se deixe ser enganado. Vocês viram que a maioria do povo que saiu do Egito, você viu que a maioria do povo que saiu do Egito para a Terra Prometida não conquistou a Terra Prometida, não entrou. Por quê? Por causa disso, por causa da murmuração, por causa da idolatria, por causa da falta de fé, por não confiar no Senhor. Então, o que o Senhor quer de vocês é que vocês entrem na terra prometida, que vocês continuem orando, que vocês continuem buscando, que vocês não murmurem, que vocês tenham fé no Senhor e acreditem no que o Senhor está fazendo na Shalom. Acreditem, porque o Senhor tem mais coisas ainda para derramar. Eu falei, amém, Senhor. Amém. E ele falou, confie no Senhor, que o que vocês pedir com fé, assim como ele fez com Josué, assim como ele fez com Moisés para abrir o mar vermelho, o que vocês pedir com fé, ele fará. Eu falei, amém, Senhor. Não duvide que o Senhor escolheu essa igreja. Foi amém, Senhor. O anjo falou assim para mim, a partir de hoje, você e todos que o Senhor escolheu para ter experiências, todos que o Senhor derramou dons espirituais, todos que o Senhor derramou para guerrear, todos da igreja, a partir de hoje, a partir dessa experiência, vocês se chegarão mais perto ainda do Senhor, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus de amanhã, o mesmo Deus que fez aqueles milagres com o povo de Israel, é o mesmo Deus de hoje que pode fazer tudo aquilo e muito mais. Eu falei amém, e ele falou, até aqui é a sua experiência, agora você vai lá e fale essa experiência para toda a igreja. Aí eu falei amém, e essa foi minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Que experiência tremenda, né? Que relato lindo, né? Ela praticamente relatou o que está escrito ali na palavra, né? E viveu aquele momento e esteve lá, né? Que coisa linda, que coisa tremenda, né? Tem uma palavra que diz, irmãos, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, é uma palavra muito conhecida que fala, porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu achei lindo no final ela falando isso, né? Que o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito, tem projeto para nossas vidas, né? Que muitos acabam se afastando do propósito, do projeto de Deus, né? Às vezes vão por ventos de doutrina, falsas doutrinas, né? Que tudo pode, né? É um negócio agora de amor, né? Que pode pecar, que pode fazer isso, que vai ser salvo pelo amor,
né? E a gente tem visto isso, né, nos nossos dias, né? Inclusive nós vamos até preparar depois uma palavra sobre isso, sobre satanista, né? Que teve satanista já que se infiltrou na igreja Shalom, né, irmãos? Mas que coisa tremenda viver o evangelho genuíno, o evangelho puro, verdadeiro, né, apóstolo? Saber que se andarmos no caminho do Senhor, o Senhor cumpre os propósitos que Ele tem na nossa vida, assim como Ele cumpriu ali a promessa, né, que o povo entraria na terra prometida, né, e os descendentes entraram, né? E assim também Deus tem um plano para cada um de nós, não é isso, apóstolo? Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós, né? Ele não impõe, mas ele tem um propósito para nós, um plano, um projeto. E eu acho lindo que ele nos põe diante de nós o caminho que a gente deve seguir. Ele põe a bênção e a maldição, e ele aconselha, né? Escolhe, pois, ali a bênção ainda. E essa experiência, quando fala assim da travessia ali do Mar Vermelho, de como foi que o Senhor fez com o povo de Israel, quantos milagres, quantas maravilhas o Senhor manifestando, e ainda assim o povo murmurando, o povo querendo, se corrompendo ali no deserto. Mas o Senhor tinha um projeto muito bom, um plano muito lindo para cada um. E Josué pôde entrar na terra prometida, né? Eu achei linda a forma que o Senhor revelou a ela, permitiu ter experiência nessa proporção, de ver essa cena, de ver o momento que tudo aconteceu ali, e de poder também deixar claro, né, como que o Senhor nos ama, o cuidado do Senhor de geração em geração. E tudo que o Senhor quer de nós, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa lealdade, confiando que o Senhor tem sempre algo bom para nós, né? Mais elevado o plano e os sonhos do Senhor são maiores do que nós. Os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, e o céu é real. E o Senhor tem um céu preparado para os seus escolhidos, né? Então vale a pena perseverar no Senhor, perseverar na doutrina, na santidade, na entrega ao Senhor, confiando que Deus tem sempre um projeto perfeito para nós, né? E por fim a vida eterna. Então é uma experiência maravilhosa, uma experiência que por si só fala, né? Tem aí todo um respaldo bíblico para o que aconteceu. E o segredo, irmãos, é não trair a Jesus, não murmurar, não pecar contra o Senhor e permanecer na palavra do Senhor. Amém, apóstolo? Permanecer nas promessas, confiadamente no Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então é isso, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e seguiremos caminhando em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, tua filha, Pai, que teve essa experiência, teus filhos também que estão ouvindo agora, Pai querido, Pai amado, que possamos perseverar, que possamos ser fiéis ao Senhor em todo o propósito, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, assim como o Josué e Caleb entraram na terra prometida ali, meu Pai, Senhor, que possamos, Pai, seguir perseverando nas promessas, na palavra que o Senhor deu, tem nos dado, Pai. Então cuida de cada um, Pai, e muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.